Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. E hoje eu queria continuar, né? Vai ser como parte 2 da nossa sessão de economia aí no mundo, né? E olha só o que está acontecendo nesse exato momento, né? A Rússia parou aí o seu gasoduto que fornece gás natural para a Alemanha, a maior economia da Europa, para fazer uma manutenção de 10 dias, né? Vai ser até o dia 21 de julho. E esse empresário alemão aqui, ele diz o seguinte: a proibição à importação de gás seria ataque cardíaco à economia da Alemanha. E vai parar a Alemanha, ele vai destruir a Alemanha. E ele teme o quê? Vai acontecer uma recessão na Alemanha, uma recessão também na Europa. Por quê? Vamos ler a matéria e vocês vão entender e eu vou explicar umas coisas para vocês ir se preparando. O presidente da Associação da Indústria Química da Alemanha vê um efeito extremamente negativo na produção do país caso o fornecimento de gás ao país cesse. Um embargo total à importação de gás poderia provocar um ataque cardíaco na economia alemã, disse Christian Kuhlmann, presidente da Associação da Indústria Química da Alemanha, em entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung na segunda-feira. Além do mais, Kuhlmann, que também é CEO da empresa química Evonik, advertiu que este país para sem a química, pois os produtos químicos são necessários para 90% de todos os processos de produção. Então você vê, né? E é a indústria que mais depende do gás da Rússia. Abre aspas. No caso de embargo total de gás, tenho medo de um ataque cardíaco à economia alemã. Também a nossa indústria, resumiu ele. Fecha aspas. A possível falta de gás é de particular preocupação das indústrias químicas e farmacêutica, onde é utilizado como fonte de energia e matéria-prima. Os dados da Associação da Indústria Química indicam que este setor utiliza 15% do gás, sendo ele o maior consumidor do país. E a preocupação só tem a aumentar. Nós temos a empresa das ações da Uniper, que é a principal importadora de gás natural russo, que caiu em 30 de junho após as restrições ao volume de gás fornecido à Alemanha pela empresa estatal russa Gazprom. Então, qual é o problema, né? Com o Nord Stream 1 aí, a corrente do norte parando, se o Putin definir, olha, não vai voltar mais a fornecer aquela quantidade de gás para a Alemanha, ou não vai fornecer mais gás nenhum à Alemanha, nós vamos ver a Alemanha sofrer duramente. Primeiro, agora não é inverno na Europa, irmãos. Então, eles ainda têm algumas reservas, é possível. Mas quando chegar o inverno no final do ano, aí o caos vai se instaurar. As pessoas vão se revoltar. Vai ser necessário fazer uma coisa. Assim, a economia na Europa já não está crescendo. Aliás, no mundo inteiro já, já se fala em uma possível recessão. Por quê? Porque essa impressão de dinheiro durante o problema da PAN, né, demia, não trouxe produção, não foi. Deram dinheiro para as pessoas comprar, a demanda continua, mas a produção não acompanha, não houve avanço econômico. E o que aconteceu da Europa? Né? A Europa está com umas taxas de juros extremamente baixas, fornecendo para que as pessoas assim possam pegar crédito, empréstimo, né? Tanto as pessoas como as empresas, para continuar investindo, comprando e etc. E mantendo a economia girando. E coisa que já não está boa, né? Dado que os preços só aumentam, as coisas não estão fáceis. Mas imagina que, e se a Europa agora, a maior economia dela, a economia que sustenta a Europa, que é a Alemanha, então fica sem o gás russo. Sua indústria tem que parar, ou seja, a produção do país vai ter que diminuir, vai parar a produção, o que vai resultar em muito desemprego no país.
Logo, consumo vai cair. E se o país internamente não consome, se o seu povo está ali sem consumir, se a produção não aumenta, esse país não vai poder mais dar conta da Europa. E, e aí nós vamos ver o país entrar em uma crise. Sem gás para aquecer a casa do povo, as empresas sem poder produzir como antes, porque também não vai ter gás, vai precisar de ajuda do governo. Olha como vai estar sobrecarregado. E aí nós temos um impasse. A Alemanha fornece mais para Bruxelas. Bruxelas vai pegar o seu dinheiro que eles têm lá no fundo, vai salvar a Alemanha, tornando a Alemanha ainda menos soberana, né? Entregar a Alemanha ainda mais para o poder do governo de Bruxelas, que não tem tanto poder assim sobre a Alemanha, porque a Alemanha é muito forte economicamente, mas vai quebrar. E isso vai levar um efeito cascata em toda a Europa, porque se tem uma economia mais forte delas, que não está produzindo, que está quebrada, está parada, as demais também vão parar. Entendeu? É comum isso. Isso é o normal. E quando chegar o inverno, irmãos, o que vai acontecer com as pessoas quando elas não tiverem como aquecer as suas casas do inverno? O que vai acontecer com as pessoas quando não tiver como aquecer suas casas no inverno, não tiver água quente, né? E o governo falar: olha, vamos ter que racionar, viu? Vocês vão ter que ter um pouquinho só durante o dia ou um pouco só à noite, porque não tá chegando mais. E o que chegar vai chegar, por exemplo, dos Estados Unidos, ou dos países da Europa, ou de Israel, ou do Egito, com um preço muito maior e vocês vão ter que pagar mais ainda. Aí as pessoas vão entrar em estado de loucura. Nós vamos ver então em começar, irmãos, aquilo que está acontecendo no Sri Lanka. O que está acontecendo no Sri Lanka foi que o demente do primeiro-ministro do Sri Lanka aderiu àquela agenda verde, né? Agenda verde, disse que ia cortar impostos, só que agora é tudo verde. Vamos focar na indústria verde. Nada de carvão, nada de petróleo, gás e os preços explodindo. E ele ainda é, criando leis e acordos para tornar a vida dos agricultores ainda pior, como a Europa fez. A Europa assinou um acordo lá, um PAC, para tornar a vida do agricultor impossível e os agricultores estão entrando em protesto. Por quê? Porque aí, o plano deles é tomar as terras do povo. E poucos percebem isso. E aí, irmãos, assim, se você dominar a comida do povo, acabou. Se você controlar a comida, pronto. Tá aí um governo mundial. E é o que vai acontecer, né? A comida do mundo, ela vai ficar na mão de dois, três camaradas que pertencem a uma ordem demoníaca e eles vão comandar o mundo e quem quiser comer vai ter que ser marcado por eles como um animal. E assim, olha o que está acontecendo. Eles estão quebrando as economias. Eles querem levar o mundo ao caos, porque o caos leva à destruição. Né? É a destruição econômica das nações, é a destruição social, é levar um lado, aqui do Brasil, é levar um lado a lutar contra o outro. Eles implementaram em todas as nações divisão, irmãos, que é os globalistas, aqueles que querem progressismo, nada de Deus, nada de Bíblia, nada de lei, nada de moralidade, pode-se tudo, mas é escravo do Estado. E o outro lado, que é o conservador, que também vê isso tudo como um absurdo, mas que não tem tanta força e poder político, né? E aí eles vão levar, assim, para eles, para esse ideal globalista do Ocidente, só existe um caminho para eles. É levar o seu próprio povo a se autodestruir para que assim das cinzas eles façam tudo de novo do jeito deles. E pelo jeito, quem foi o imbecil, né, o completo idiota que deu a ideia para a Europa e para a Alemanha para ficar contra a Rússia, sancionar a Rússia, fazendo com que eles mesmos se prejudiquem, tá nítido que isso foi a pior ideia possível, né? Tá aí, alertem, né, quem vocês conhecem que mora na Europa para se prepararem. Se preparem porque as coisas vão ficar difíceis.